Entrevista. Estudantes da Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi realizam curso de empreendedorismo social. Está acontecendo na Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi um curso de empreendedorismo social. Participam 30 jovens do primeiro ano. O objetivo é estimular os jovens a participarem de forma mais ativa da vida da cidade. Neste sentido, ao final de 10 encontros, os estudantes apresentarão os projetos desenvolvidos. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, Ive Friso e Daniel Dipp, monitores do curso. Bom dia, Ive. Bom dia, Sandra. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sandra. Olha, muita felicidade em receber vocês dois aqui hoje, tá? Percebi que vocês aí estão bastante entusiasmados com o projeto, não é? Já conversando com você, Ive, durante a semana, percebi que vocês, assim, realmente compreenderam e estão transmitindo para os alunos a importância desse engajamento social maior, não é verdade, Ive? É verdade, o que a gente tem percebido nos estudantes que estão participando é uma evolução deles, da autoestima, do engajamento e do interesse, sabe, na desenvolver esses projetos na cidade. Entendi. Daniel, quem é que está trazendo esse curso para Andradas? É a própria Ive Friso, ela é nascida aqui, viajou já para outros lugares, entre eles a Suécia, fez um curso de empreendedorismo social. Eu sou de Curitiba, vivi várias experiências, entre elas vi a necessidade de uma educação para realmente transformar o mundo pelo olhar das próprias pessoas, e o empreendedorismo social foi uma dessas formas. E conversando com a Ive em São Paulo, em Curitiba, ela trouxe essa vontade de trazer um impacto para a própria cidade dela. E foi lindo de ver os jovens da cidade, tanto do meio rural quanto do meio urbano, o que eles pensaram de ideias para a cidade também. O que eu queria dizer é que, na verdade, isso é uma parceria com a ICASA e com a Escola Alcides Mosconi, que eles foram muito, apoiaram a gente de uma forma muito legal, de acreditar nesse curso, de viabilizar isso, tanto os diretores de abrir as portas da escola e confiar na gente, quanto a ICASA de apoiar dessa forma. Agora, o que é a Kiron Educação? O que é isso? É uma instituição? É um negócio social. Hoje em dia existe... Como se fosse uma ONG, Daniel? Muito próximo, mas é uma mistura entre ONG e empresa. Hoje em dia é um conceito novo, desde 2006. O criador é o Mohamed Yunus. Ele é um empreendedor social do Bangladesh, mas que começou na Índia. E é um conceito novo que não é nem o terceiro setor, que são as ONGs, nem o segundo setor, que são as empresas. É uma empresa com foco na transformação social. Ok, agora me digam, como se eu tivesse 6 anos de idade, o que é empreendedorismo social? Empreendedorismo social, empreender é você ter uma iniciativa. E o social é você ter um olhar para a sua comunidade e para o seu entorno. Então você causar algum impacto positivo no seu entorno através da sua iniciativa. E essa coisa que o Daniel falou que não está nem no terceiro setor nem no segundo, é porque o foco da empresa não é aumentar os lucros, mas sim a transformação social. Então, todo o dinheiro que é faturado, que a gente tem de faturamento, a gente investe no aumento do impacto da empresa, do impacto na sociedade que a gente está causando. Entendi. No Brasil, as fundações já têm mais ou menos esse objetivo de não usar o lucro para si mesmo, embora a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Agora, o que os alunos podem fazer? Porque hoje mesmo nós iremos apresentar ao final do Telejornal Integração uma matéria onde 2 alunos de Andradas participaram do Parlamento Jovem lá em Belo Horizonte, a última etapa, não é? Até foi a Lívia Magalhães e o outro foi o Igor Peixoto, tá? Os 2 foram lá, participaram, fizeram projetos, ajudaram a votar, inclusive havia 3 temas para esses projetos e os alunos acabaram optando. Tinha a questão de violência contra a mulher, droga entre a juventude e outros projetos. Eles acabaram lá votando e o projeto que eles votaram foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Os deputados irão apreciar para ver se vira lei, se não vira. Então, assim, temos pelo menos 2 andradenses participando e ajudando a mudar pelo menos o estado de Minas Gerais, ajudando a mudar para melhor, não é? Nesse sentido, o que o jovem pode fazer?
O Parlamento Jovem é uma ótima iniciativa para transformação por meio de política pública. Já o nosso, a gente busca ver o que o jovem ele pode ter um olhar de política pública, mas pode também ter um outro olhar para outras esferas, principalmente no que ele gosta de fazer. A gente teve um caso de uma menina que ela se incomodava do quanto as outras pessoas não estavam aprendendo por causa de um ambiente, às vezes, não tão positivo dentro da escola, em que professores e alunos não conversam necessariamente e não estão se escutando. Então ela fez uma pesquisa, tanto com os professores quanto com os alunos, de como melhorar a empatia entre ambos, como um pode sentir a dor do outro e conseguir realmente conversar. A partir de hoje mesmo, eles já tiveram um evento diferente durante a escola. Durante o intervalo, eles fizeram uma integração de professores e alunos, porque ela viu como influencia no aprendizado a relação entre eles, e a partir daí, com um evento de integração, eles conseguem ter melhor relacionamento e, assim, uma aprendizagem maior. A gente incentiva que eles se engajem, sim, nas questões públicas da cidade, influência política pública, mas que eles não deixem de fazer iniciativas porque o governo ou o poder público não está fazendo, entendeu? Se isso te incomoda, vai lá e propõe algum projeto que transforma a realidade sem depender tanto do poder público. Pressiona, sim, mas também faz acontecer pelas próprias mãos, sabe? Então, é estimular esse protagonismo nele, no jovem. Entendi. Quer dizer, vai muito além da política? Sim. E a gente incentivou, inclusive na banca, a gente chamou gente dos 3 setores. Gente do poder público, gente das iniciativas privadas e o pessoal da cidade que já está fazendo acontecer através de terceiro setor, assim, de ONGs e tal. Para estimular esse diálogo, essa articulação entre as 3 esferas, para fazer acontecer esse tipo de coisa, envolvendo todo mundo. Até o prefeito Rodrigo Lopes esteve lá. Sim, a gente chamou ele para a banca, mas como ele não ia poder participar da banca, ele se dispôs aí um dia antes para ouvir as ideias dos estudantes. A gente achou isso muito legal. E aí ele deu várias dicas, o que poderiam fazer, que pessoas poderiam se conectar com quem. Foi bem rico. O Daniel, às vezes eu noto que as pessoas, principalmente nas redes sociais, elas dão opinião sem estudar a questão primeiro, conhecer todos os lados, para daí sim você poder dar uma opinião. Como que você acha que esse projeto que vocês estão representando pode ajudar as pessoas nesse sentido? Quando a gente fala sobre inovação social, sobre empreendedorismo, quando você vai pensar em uma ideia, a primeira etapa é a descoberta. É observar o ambiente, é estudar realmente ele, para entender quais são as raízes do problema. Um comentário que uma aluna trouxe, que a gente achou muito interessante, ela falou que os adultos estão muito focados sempre no problema. É um olhar para o problema e não para a solução. E que daí eles agora estão assumindo essa posição. Então, ela em si, a Simone, está pensando em soluções para os incêndios, por justamente ter visto aqui no entorno o tanto de focos que surgiram, enquanto outros estão pensando em como trazer mais lazer e sustentabilidade, por sentir falta, às vezes, de tanto lazer nos espaços da cidade, mas e ver, quando tem lazer, tem muito lixo que se soma. Então, como que você consegue juntar o lazer e a sustentabilidade juntos? No sentido de fortalecer essa esfera cultural de Andradas. Eles querem propor mais eventos culturais. Entendi. Ô Ive, quando o Daniel fala em propor soluções, talvez o adulto ele já se retrai um pouco mais, porque quando você fala em soluções, envolve arregaçar as mangas e sair atrás. E o brasileiro, 8 horas da noite, ele quer assistir a novela, não é? Não é verdade? Então, assim, realmente é uma mudança de conceito e de vida mesmo. Eu vou sair do sofá e vou começar a trabalhar. Sim, a gente estimula muito que eles superem as crenças limitantes, que a gente fala que o mundo, quando a gente vai crescendo, fala muitos nãos pra gente, né? E a gente vai deixando com que esses nãos tomem conta da gente. E incentivem eles para que superem essas crenças limitantes para uma interação ganha-ganha, que a sociedade ganha, você ganha, todo mundo ganha com essa transformação. Então, por que não fazer? E aí a gente falou disso na primeira semana, mas não sentiu se eles tinham absorvido ou não, como é que estava isso dentro deles. E ontem eles mesmos trouxeram, assim, então foi incrível ver como eles já estão transformados. Foi bonito ver a transformação deles, nesse sentido de ser mais protagonista. E às vezes a questão começa dentro de nós mesmos, nas nossas casas, nos nossos lares e na rua onde nós moramos. Ali já pode ter uma solução para o problema que independe da prefeitura. Só na base do diálogo, de repente, é isso mesmo?
Sim, e no sentido de construir pontes, empatia e não ficar... E corresponsabilidade pelos problemas da cidade. E não ficar só jogando, não, porque a prefeitura é ruim, ou não, porque não sei quem não faz, não, porque... Não, se te incomoda, então vamos fazer a gente, sabe? Então, sair desse outro lado, conseguir entender o mundo do outro e propor soluções conjuntamente. Entendi, até porque não tem como a gente tirar do mundo todo mundo que a gente não gosta ou que discorda da gente, não é? Estamos aqui, por exemplo, na nossa cidade, no nosso país, vamos ter que conviver junto, não é? E os problemas são os mesmos para todos. Por exemplo, se não tem cultura na cidade, não tem para mim, não tem para você também, não tem para aquele que é de um lado ou para aquele que é de outro. E se não tem um hospital que atenda com qualidade, também não tem para um, não tem para outro. Então precisa aprender a conviver, não é? Isso. Exato, até um grupo nisso de convivência, eles visitaram essa semana passada um asilo, o asilo aqui de Andradas, e eles sentiram como poderiam fazer algo diferente também pelo asilo. Seria legal se tivessem mais visitas, mais interações, então eles fizeram uma campanha pequena na cidade, um piloto, durante uma semana, pensaram nisso, um grupo de 3 meninas, conversaram com algumas pessoas, sugerindo de visitar o asilo, fizeram uma nova visita, coletaram alguns depoimentos, e quando elas apresentaram para a banca, que é um grupo que avaliou as ideias, eles trouxeram muito isso o impacto de como a gente olha também para os nossos pais, para os nossos avós. Então, quando a gente começa a propor soluções para o mundo, a gente começa a olhar muito para dentro de casa, das nossas próprias relações, se eu estou sugerindo cuidar dos idosos no asilo, eu tenho que mais do que obrigação de cuidar dos idosos do meu entorno também. Começa na minha casa, né? Não maltratando o pai e a mãe, o vô e a avó, não é? Aprendendo a se comportar e a dominar qualquer tipo de natureza agressiva, né? Porque a sociedade não ganha nada com isso. Foi bem interessante ver como elas não ficaram, a gente não tem dinheiro para imprimir panfleto, não tem isso. Não, elas foram escrever com as próprias mãos, vá visitar o asilo, tem alguém que quer os seus ouvidos, e entregaram no semáforo essas mensagens de incentivo e fizeram acontecer, assim, sabe? Entendi, uma ação simples e que surte resultado. Às vezes até muda a vida de uma pessoa. Eu pego um panfleto no semáforo, aí eu vou lá fazer essa visita, chego lá, me interesso, me engajo, quando vê, sou voluntário do asilo, né? É uma onda do bem, né, que você começa a propagar. E quando a gente tá cheio de problemas, eu sempre falo, se tá com problema, tá com depressão, seja voluntário do asilo, da PAI, do lar da criança, e isso vai ser a sua terapia. Não, obviamente, desprezando qualquer busca por psicólogo ou psiquiatra, enfim, nós sabemos que são importantes, mas muitas vezes aquilo que nós sentimos com trabalhos determinados, né, pode fazer a diferença. Total, e até esse comentário assim da depressão foi algo que surgiu entre os jovens, que um dos adolescentes já sofreu depressão durante 8 anos, e eles trouxeram o quanto as dores deles, que eles sentem, não são reconhecidos pelos adultos, porque os adultos têm responsabilidades muito grandes e acham que as dores que os jovens sentem não é tão grande assim. Porque você só se preocupa com o que acontece no colégio, com seus amigos, mas o que eles percebem é que não tem uma diferença de sentimento, que eles sentem tanto quanto, mas eles não têm esse espaço de fala, de conversar sobre quem eles são, sobre o que incomoda eles, sobre quais desafios existem na sociedade. E se não tem nem esse espaço de fala, imagina esse espaço de criação de ideias para solucionar esses problemas. Então é um pouco disso que a gente busca trabalhar no contraturno das aulas convencionais. Interessante, né, Ivy? Uhum. Agora um de vocês dois é psicólogo, alguma coisa nesse sentido? Não, eu fiz comunicação, relações públicas, onde busca trabalhar muito o diálogo, a troca de informações, e fiz uma pós em educomunicação, que é a relação da educação e a comunicação. Tem outras pessoas da área, da equipe Kiron, que daí tem esse olhar mais da psicologia. Eu fui da área da biologia, na verdade, muito engraçado falar que eu fiz graduação em biologia, depois fui para pós-graduação em ecologia, educação ambiental, e depois pulei para empreendedorismo social nesse curso. Entendi. E esteve na Suécia? Isso. O que você rapidamente notou de diferente lá com relação ao Brasil?
Nossa, a gente podia falar muita coisa, mas assim, o que eu vi mais de sombra na Suécia, na verdade, foi que essas relações não existem muito. O poder da comunidade, como tem aqui no Brasil, não é tão forte, porque eles não precisam. Já que o Estado provê tanta coisa, eles estão tão confortáveis, que eles não precisam se conectar ao vizinho para buscar soluções e tudo mais. Então, é uma coisa muito boa, né? Eles têm essa sociedade muito estabilizada, com direitos e tudo mais, o que é incrível. Mas, por outro lado, causa essa falta de conexão, sabe? De senso de comunidade. Mas para construir essa sociedade, eles tiveram muito trabalho, penso eu, né? Sim, lutaram muito. Teve muitas causas sociais, movimentos sociais, brigando por direitos. E, sim, teve uma jornada, assim, é incrível. É um país maravilhoso. Mas eu senti falta disso. Entendi. Todos os lugares terão vantagens e desvantagens, não é? Mas nós brasileiros precisamos construir a nossa própria história. Sim, e ser mais protagonista nessa tomada de direitos, né? Então, acho que isso que eu aprendi muito na Suécia, que eles não receberam isso, não estão onde estão à toa, eles tiveram muita luta para chegar lá. Então, a gente também tem que se mobilizar para transformar também o que incomoda a gente, né? Ive, Daniel, adorei a entrevista. Olha, achei vocês duas pessoas extremamente inteligentes. A Ive, acho que fazia 20 anos que eu não a via. Vi você muito pequenininha, Ive, viu? Eu já era maiorzinho um pouquinho, já era mais adulto um pouquinho, você era criança. E aí tô te vendo agora, você falou mais de 30 anos já, né? Ou seja, uma mulher. E eu fico muito feliz com isso, com assim, te reencontrar nesse momento da vida. Obrigada, Sandro. Eu que fico feliz dessa abertura de espaço. Eu falei, né, que eu tenho o Sandrinho, o Sandro é uma pessoa familiar pra mim. Daí eu falei, mas eu não interagi tanto com ele, mas é isso, eu já te sinto muito familiar pelas conexões. E Daniel, obrigado também pela visita, tá bom? Meu conterrâneo paranaense, né? Muito obrigado. Foi um prazer mesmo estar aqui, conhecer Andradas. Ainda não conheci tudo, mas já fico muito satisfeito. Você conhece Ponta Grossa, Daniel? Conheço. Então, minha terra, tá? E então é isso, gente. Obrigado mesmo. Que dia que termina o projeto agora? Então, terminou hoje. Tiveram a apresentação dos projetos ontem para a banca e hoje a gente fez uma finalização com eles, uma confraternização, celebrar esse processo, né? E eu queria agradecer, Sandro, os apoios, assim, queria agradecer que a ICASA acreditou no nosso sonho, na nossa ideia e apoiou nosso projeto, e o Vespasiano e a Bi, a Cláudia, a gestão da escola Alcides Mosconi, que abriu as portas também, apoiou a gente desde o começo. Queria agradecer muito o pessoal da banca que foi ontem também, que deu contribuições super valiosas. Jornal da Cidade.